Vamos começar. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos, Senhor, nesse momento que vamos começar aqui a estudar a Tua Palavra em grupo, que o Senhor possa estar presente nesse estudo também, Senhor, nos aconselhando, nos ensinando, abrindo, Senhor, a nossa mente para entender de coisas espirituais, ó Pai. A nossa oração, Senhor, nesse tempo, é que os nossos sentidos espirituais estejam abertos, para que a gente entenda de Ti, para que a gente ouça de Ti, para que a gente, Senhor Deus, consiga, Senhor Deus, crescer, Pai, aprender, Senhor. A gente entende, Senhor, pela Tua palavra que a letra é morta, mas o Espírito vivifica. Então, quando a gente lê a Bíblia, não estamos lendo um livro qualquer. A gente está lendo um livro onde o autor está ali presente e pode explicar a gente, na dúvida, o que a gente não entendeu. Por isso, Senhor, nós louvamos a Ti, porque a Tua palavra é viva, porque o Senhor é vivo e reina, porque nós queremos estar aprendendo mais de Ti. Portanto, Pai, tenha liberdade para ministrar ao nosso espírito, à nossa alma, ao nosso coração, Senhor. Somente o Senhor fale conosco, Pai. Nós rejeitamos qualquer fala humana que não venha de Ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Está gravando. Vamos lá, vamos compartilhar. Hoje eu treinei ali um pouquinho. Vamos lá. Hoje a gente vai estudar João 17, que é um capítulo que eu amo demais, porque eu vejo Jesus orando pela gente, né, nesse capítulo. E aí é um capítulo que fala muito ao meu coração, saber que o meu Senhor, em um momento específico da vida dele, ele orou por mim, orou por você. A gente vai ver isso. Então, a gente vai ver aqui, a gente está acompanhando, né, esse estudo, a gente está vendo que a partir do versículo, do capítulo 16, 15, 16 e 17, Jesus está conversando com os discípulos, falando as últimas palavras. E hoje termina, né, porque no 18 ele já vai ser levado lá para ser julgado e crucificado. Então, essas são realmente as últimas palavras de Jesus. E aqui a gente vai perceber que Jesus, ele é um intercessor nato, interceder. Interceder é se colocar no lugar de alguém, né? Então, às vezes você fala assim, Gil, ore por mim, interceda por mim, ou eu, quando eu chego, falo assim, Adalberto, ore por mim, interceda por mim. O que é que a pessoa vai fazer? A pessoa vai falar com Deus como se fosse eu. Ela se coloca no lugar da pessoa, então ela fala, Senhor, nesse momento eu levo a ti fulano de tal. Então, eu vou falar com Deus sobre fulano de tal, e eu vou tentar passar para Deus o que essa pessoa está sentindo, a necessidade dela. Então, interceder é se colocar no lugar de. Então, quando eu oro por alguém, eu estou me colocando no lugar de alguém. Eu estou levando a Deus algo para Deus, uma necessidade. Às vezes a pessoa nem pede. Eu já tive essa experiência, assim. Eu estou orando e aparece alguém na minha mente. Essa pessoa não me pediu para orar, mas aí ela aparece à mente, e aí eu falo, Senhor, eu não sei o que está acontecendo com tal pessoa,
não sei o que está acontecendo, mas se o Senhor colocou ela no meu coração nesse momento, eu quero pedir que o Senhor abençoe essa pessoa, que o Senhor guarde essa pessoa, que o Senhor proteja essa pessoa de algum mal. Eu e a Adalberta, a gente tem uma experiência bem, bem vívida, né, sobre interceder, e uma experiência até quase fatal, né, amor? A gente ainda não tinha recasado, eu estava no trabalho e a Adalberto tinha ido fazer um exame simples, uma tomografia computadorizada, tudo ali, e saiu, passou, a gente almoçou junto e ele foi lá para esse local de exame e estava tudo tranquilo. E eu lá no serviço, tudo bem, daqui a pouco eu senti assim, uma aflição no coração forte, sabe? Aí eu estava trabalhando, eu parei de trabalhar, eu estava trabalhando com a minha amiga, Rita, o nome dela, e eu falei assim, está acontecendo alguma coisa. E essa minha amiga falou, o que está acontecendo? Ela olhou assim para o lado, nada, né? Não tinha nenhum telefone tocado, nada. Eu falei, está acontecendo alguma coisa, e é com a Adalberto. E aí eu fui, o coração assim apertado, sabe? Apertado mesmo. E aí eu falei assim, eu não vou conseguir ficar aqui não, vou lá no banheiro orar, né? E aí ela foi e falou assim, mas Gil, o que que tá? Ninguém ligou. Eu liguei para ele, assim, ele não atendeu o telefone, liguei, eu sei que eu liguei 4 vezes, ele não atendeu o celular. Aí eu fui ao banheiro lá do prédio lá do tribunal, isso foi lá no Rio, e aí fui lá no banheiro e orei por Adalberto, sabe? Orei por Adalberto, o Senhor cerca a vida dele, eu não sei o que está acontecendo, mas essa aflição que eu estou no coração não é normal. E aí, ó, envia os seus anjos lá onde ele está, o Senhor sabe onde ele está, o Senhor sabe onde está acontecendo, que os seus anjos guerreiem lá junto com Adalberto, ajuda Adalberto nessa hora. E aí, depois eu senti no coração assim, bem assim, o coração se acalmar, e aí eu parei, voltei a trabalhar, minha colega de trabalho perguntou o que está acontecendo, eu falei, não, agora está tudo bem, está tudo calmo. Aí voltei a trabalhar, ainda liguei novamente, ele não atendeu, mas o coração meu já estava calmo. E aí, mais tarde, Adalberto ligou, falando assim com a voz assim meio passada, sabe? Assim, a língua pesada. Aí falando, eu tô bem, eu tô ligando para falar que eu tô bem. Aí eu falei, tá bom, eu não quis perguntar, que eu vi que ele estava assim, não era normal, né, o jeito, mas meu coração descansou por saber que estava bem. E aí ele falou, eu vou te ver. Eu falei, não, fica aí, eu nem sabia onde é que ele estava. Fica aí, até melhorar, depois você fala comigo. Ele, eu vou te ver lá. Eu sei que ele chegou lá em casa, era umas 9 e pouco, assim, e deitou no sofá, assim, ele praticamente caiu nos meus braços, assim, deitou-se no sofá na sala e dormiu. E depois que eu fui saber, ele tinha passado por um choque anafilático a fazer uma ressonância. Quando aplicaram o contraste, deu um problema lá e sofreu um choque anafilático com alergia, né, amor? Com iodo. E aí, nesse momento, o técnico que estava fazendo o exame saiu, assim, jogou até os instrumentos assim no chão, saiu gritando, e nesse momento chegou uma ambulância trazendo assim, UTI móvel, e tinham 4 médicos nessa UTI móvel. Então, quando eles viram assim, o técnico gritando, uma menina, e aí eles correram lá, eles perceberam o que estava acontecendo, então interviram ali 4 médicos, Adalberto, calma, 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 e aplicaram a coisa, e ele abrindo, arregalando o olho, que ele perdeu, né? Ele não conseguia falar, não conseguia se mexer, e esses médicos chegaram ali naquele momento crucial para socorrer Adalberto. E eu creio firmemente que foi Deus que me incomodou lá no meu trabalho a interceder pela vida dele. Então, aqui eu abro um espaço. Seja você aberto para interceder por vidas. Que Deus possa olhar para a tua vida e contar com você para ser intercessor nesse tempo.
porque existem as pessoas aí, existem aqueles que se colocam na posição de interceder por vidas, e Deus vai olhar, vai ver assim, procurou Deus, né, e escolheu, e ele, Isaías, o profeta Isaías fala, eis-me aqui, Senhor, que nós possamos falar para Deus, eis-me aqui, Senhor, estar disponíveis para Deus, na necessidade do outro, Deus possa contar com a gente para levantar uma oração, um clamor por vidas. E é muito importante ser intercessor. O mundo precisa de intercessores. E o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus, ele era, e agora o papel ele vai deixar, a gente vai ver, ele vai subir aos céus, e ele deixou para nós o Espírito Santo, que habita dentro de nós. E esse Espírito Santo, ele veio para ocupar o lugar que Jesus ocupava aqui na terra. Jesus, depois que ele morre, ele ressuscita, ele é alçado aos céus, e a palavra de Deus diz que ele está assentado à direita de Deus Pai. Agora ele é o nosso advogado. E o papel de intercessor ele deixou para o Espírito Santo que habita em nós. E o Espírito Santo, ele intercede, o papel dele também é de ser intercessor. E ele convida cada um de nós a sermos intercessores, que Deus possa olhar para nós e achar em nós um intercessor nesse tempo, aquele que se levanta e que vai e ora e coloca aquela pessoa que Deus colocou em nosso coração, coloca essa pessoa diante de Deus, pede para Deus proteger, pede para Deus guardar. Eu sempre falo, a gente está no nosso dia a dia, se aparece na nossa mente alguém, é o Espírito Santo de Deus que coloca em nossa mente essa pessoa. Eu sempre que aparece alguém no meu pensamento, eu sempre oro pela pessoa. E já tive, esse foi um testemunho agora que eu dei, muito pessoal nosso, mas eu tenho visto, assim, de Deus colocar pessoas no coração e eu nem sei, não ligo para a pessoa depois, não pergunto, mas Deus tem me permitido, às vezes a pessoa mesmo entra em contato comigo e vai, conversa e fala que passou um momento difícil, aí eu pergunto mais ou menos a hora, o dia, tá hora, eu falo assim, eu estava orando por você, porque Deus me colocou para orar por você. Então eu vejo assim, que o Espírito de Deus hoje ainda trabalha em nós. Então se permita ser um intercessor do reino de Deus. Se coloque à disposição, fale com Deus assim, Senhor, eis-me aqui, que Deus possa contar também com você para ser um intercessor nesse tempo. E o ministério do nosso Deus, de Jesus, será esse, orar. E aqui no capítulo 17, a gente participa de uma conversa, oração, nada mais é que uma conversa, a conversa de Jesus com Deus. Então, Jesus é Deus, eu botei assim, Deus conversando com Deus. Deus conversando com Deus. E a gente vai participar do que Deus, Jesus, está conversando com Deus, Pai, nesse momento. E é bom até a gente ver como ele conversa, para a gente pegar assim, tá, é desse jeito que se conversa com Deus, né? A gente pega aí meio um exemplo, né? E aqui nos versículos de 1 a 5, Jesus está pedindo pelas nações. Então, vamos lá. Primeiro versículo diz assim, tendo Jesus falado essas coisas, quais coisas? A que estão lá no capítulo 16, 15, 16, que a gente vem estudando, né? Aí ele levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Então, a gente percebe assim, Jesus falando, Pai, glorifica teu filho.
a gente entende que essa glorificação, essa glória, ela vai existir através da crucificação. Aí eu botei, sem crucificação não existe glória. Por isso que Jesus passa por essa experiência, por essa coisa tão difícil de passar, e ele é glorificado, ele está conversando com o Pai. Vamos para o versículo 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então, ele está falando com Deus. E a vida eterna é esta. Ele vai falar o que é vida eterna. O que é vida eterna? É o que a gente vem falando a respeito de vida eterna. Há uma esperança, há uma segunda vida. Essa vida aqui, ela tem o início, o meio e o fim. Mas o propósito de Deus é que não haja fim. Ele criou a nós para a eternidade. Então, Jesus vai definir o que é vida eterna. O que é vida eterna? Que te conheçam a ti, ou seja, que nós conheçamos a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o que é vida eterna? O conceito de vida eterna Jesus dá nesse versículo 3. Qual é? É que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, vida eterna, eu preciso experimentar e eu preciso conhecer. Né? Então, vamos lá. Conhecer aí é intimidade, né? Conhecer por informação. Eu sei, foi 2 anos atrás, 2000 anos atrás, nasceu de Maria, filha de José, tinha irmãos. Isso não é o conhecimento. Conhecer intimidade com ele. Como antigamente lá nesse tempo se falava, fulano conheceu fulana depois de tanto tempo, casaram tal, igual o casamento de José, né? Casaram numa época e José só foi conhecer Maria depois que Jesus nasceu. Mas antes para gerar Jesus. Conheceu Maria antes. Ele conhecer, que ali é o sentido de conhecer ou de ter relação sexual. Sim. Que é também. Disso que eu estou falando, a de ter intimidade. A intimidade. É foi. Que você falou só quando Jesus nasceu? Não, foi antes de Jesus nascer, um pouquinho que eles tiveram intimidade. É depois. Foi depois. Né? É verdade, está certo. Eu que estou entrando aqui. Porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Adalberto está certíssimo, eu que estou doida. Eu tomando um susto aqui. É verdade. Não deve. Aí, 4. Ele continua falando com Deus aqui, no versículo 4. Ele está falando, é uma oração. A gente está participando aqui, queridos, de uma oração, de uma conversa de Jesus com Deus. Por isso que eu acho assim, esse capítulo 17, capítulo assim, capítulo do meu coração. Aí o versículo 4 fala assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, para Jesus aqui, o glorificar é fazer a obra de Deus. Então, ele fala assim, eu fiz isso, eu fiz tudo que o Senhor falou para eu fazer, eu fiz aqui na terra. E ele continua falando assim, e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, ele está falando assim, antes que houvesse o mundo, eu estava junto contigo. Agora é um momento especial. Agora é um momento especial. Eu vim a esse mundo para exatamente esse momento especial. Aí ele continua no versículo 6, fala assim, eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eu manifestei. Falei. O que é manifestar? Falar, mostrar,
falar sobre, e ele mostrou, tanto que ele falava assim, quem vê a mim vê o Pai. Ele manifestou fazendo toda a obra em obediência ao Pai. Então, quando eu e você também fazemos a obra de Deus, o que nós estamos fazendo é manifestando Deus aonde a gente está. É isso que Jesus está falando. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, eu acho tão bonitinho isso. Jesus fala assim: ó, esses discípulos aqui, eles não eram meus, eram teus. E tu nos confiaste, ou seja, Deus confiou o que era dele para Jesus. E eles têm guardado a tua palavra. Essa conversa aqui, amados, é a conversa íntima de Jesus com Deus. Fala assim: eles eram teus, o Senhor confiou a mim e eles têm guardado a palavra. 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Tudo. Então ele está dizendo que esses discípulos aqui, tudo eles reconhecem que Deus, tudo que ele fez, tudo foi Deus que permitiu fazer. Então, todas as coisas. 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Ele continua reforçando. O que eu vim fazer aqui foi tudo porque o Senhor falou para eu fazer. Eu transmiti, eu mostrei o Senhor a esses homens, eu transmiti as palavras. Aí ele bota assim: e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Ou seja, ele está dando relatório de tudo que aconteceu, né? E ele está falando, ó, realmente, eles eram teus e eu fui, ficaram comigo, tudo que o Senhor me confiou, eu passei para eles, as palavras que o Senhor falou para eu passar, eu passei, eles receberam, eles abriram o coração e agora eles verdadeiramente sabem que eu saí de ti, que foi o Senhor que me enviou. Né? Aí eu botei aqui entre parênteses, conhecer Deus, a sua palavra, e se conectar com os seus planos. Esse foi o projeto de Jesus aqui. Agora, o sucesso desse plano, desse projeto, passa a ser avaliado depois dele não estar mais com os discípulos. Por que eu coloquei isso? Porque enquanto Jesus está ali com eles, é fácil, né? Agora, vai ver o sucesso desse propósito de Jesus na Terra é quando Jesus já não estiver mais com eles e como é que eles vão proceder. O que eles vão fazer, como eles vão caminhar, se eles guardaram mesmo, se era só na presença. Porque tem vezes que, vamos botar a situação de um filho com os pais. Às vezes tem filhos que só obedecem o pai na presença. Mas quando sai da vista, não obedece mais. Jesus oferecia muito, milagre, pão, comida, Jesus oferecia tudo. Sim, mas a então, posição aqui... a confiança de alguns poderia estar só nisso. Você, só se ele está aí, ele vai suprir tudo que eu preciso. E na ausência, parar de seguir. Agora ele morreu. Né? Aí ele está falando assim, ó, eles verdadeiramente creram que tu me enviaste. Esse é o projeto de Jesus, esse é o plano dele. Mas a gente só percebe que bateu bem, que o plano foi colhido, quando a gente vê o depois. É igual a gente recebe uma palavra, tá, recebeu, né? Recebeu a palavra. Mas a gente só vai saber se deu resultado é quando a gente passa a praticar essa palavra, né? Agora, dos versículos 9 a 18, Jesus ora por esses discípulos aí, por esses discípulos. Então, a gente vai perceber, a oração ainda não é pela gente, não. A oração aqui é por eles, os discípulos ali, né? Aí, o versículo 9 diz assim: é por eles que eu rogo.
Agora é específico, 9 a 18, é bem específico para esses discípulos. Jesus está sabendo o que vai acontecer depois, né? A prova que eles vão passar. Então, desses versículos aqui, Jesus está orando especificamente por esses discípulos, os 11 ali, né? É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Olha que bonitinho, né? Só me deu, mas eles são teus, eles pertencem a ti. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Eu acho muito bonitinho que Jesus não pega nada para si. O que ele tem é de Deus. Interessante, né? Ele não pegou para ele. Todas as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Sou glorificado neles, né? É a obra que ele veio fazer. Então, eu botei entre parênteses aí, os discípulos são do Pai e de Jesus. 11, já não estou no mundo. Jesus já está se colocando aqui, já estou saindo daqui, já não estou. Mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Olha a oração que ele está fazendo por aqueles 11 ali, né? Aí eu botei entre parênteses assim, esse mundo é um campo de batalha. Querido, só o fato da gente saber que esse mundo é um campo de batalha é um motivo de oração da gente estar orando, é para a gente orar por nós e pelos nossos. Pai, guarda os nossos em teu nome, preserva os nossos, que esse mundo aqui batalha. E Jesus está sabendo que os discípulos vão enfrentar grandes batalhas. Aí ele continua falando, me deste para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, versículo 12, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Vamos dar um break aqui a respeito disso aqui. As escrituras falavam que um que comia com ele, que bebia com ele, que andava com ele, haveria de trair. Botar o calcanhar. O calcanhar. Mas a gente pode falar assim, nossa, Judas nasceu para trair. Jesus fez de tudo. Inclusive, eu acho que mais ali quem haveria provavelmente de trair era Pedro, porque Jesus ficava com cuidado com Pedro. Pedro, Satanás está cirandando em volta de você, Satanás requereu a tua vida, Pedro, presta atenção. Mas Pedro, com as falhas, né, com a recusa, falou não, mas o coração de Pedro não ia permitir negar. Ele podia, sim, cair, né? Mas negar profundamente, assim, e tirar do coração, porque Jesus já estava entranhado no coração de Pedro, né? E pegou o mais fraco. Poderia ser qualquer um outro, mas foi Judas, né? Que o traiu. Então, Jesus está aqui falando, eu protegi-os todos estão comigo, todos foram guardados, com exceção do filho da perdição. Aí o 13. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo, alegria completa em si mesmo. Aí eu botei assim, alegria completa, confiança de que eu sou amado e de que Deus é por mim. Ele fala assim, alegria, eu vou para junto de ti, eu falo para que o mundo, para que eles saibam e tenham gozo completo em si mesmo. Então, às vezes a gente passa por tristeza, por momentos, né? Mas a alegria, o gozo completo é termos a confiança no nosso Deus e sabermos que somos dele. Esse é um motivo muito bom
para o nosso gozo ser completo, a nossa alegria ser completa. Sabermos que somos de Deus e somos amados dele. As outras alegrias, queridos, são todas passageiras. Essa alegria, ela permanece. Permanece. Versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Eu botei aqui o resumo de todo o conselho de Deus. Jesus está falando, olha, ele está falando com Deus, a gente tem que lembrar disso. Ele está falando, olha, eu dei tudo, eu falei tudo, eu pratiquei tudo. E aí ele continua, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, ao passar tudo e os discípulos acolherem esse tudo na vida deles, a consequência é ser odiado do mundo. Né? Porque não bate uma coisa com a outra. Eles não são do mundo. Né? 15. Olha o 15. Não peço que os tire do mundo. Jesus poderia pedir para tirar os discípulos do mundo e eles irem para junto do Pai. Mas Jesus não pede isso. Jesus fala assim, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Preserve eles do mal. O mundo, a maldade. Mas eu não estou pedindo que você tire eles do mundo, mas que os guarde do mundo. Outro motivo de oração para a gente fazer, por nós e pelos nossos. Aí eu botei aqui entre parênteses, a propósito em estarmos aqui. Então, enquanto estamos aqui, queridos, Deus vê um propósito em nossas vidas. Enquanto estamos aqui. Porque assim que acabar o propósito de Deus em nossas vidas, ele toma a gente para ele. Enquanto estamos aqui, tem algo que Deus quer fazer através da nossa vida para o reino dele. Então, enquanto você está aqui, tem algo para você fazer para o reino de Deus. Não acabou a obra. Na hora que acaba a obra, Jesus, o Senhor Deus, toma para ele. Né? Enquanto estamos aqui, tem propósito. 16. Eles não são do mundo como eu também não sou. Ele repete. Santifica, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus continua orando pelos discípulos. A palavra nos protege e nos santifica. Corta, eu não botei um parênteses aqui, vou botar agora, né? Isso aqui é uma frase minha. A palavra nos protege e nos santifica. Ou seja, a palavra é uma espada de dois gumes. Ela marca assim, ó, você está errado. Isso que você está fazendo está errado. É uma espada. Ela tanto protege, porque a palavra também protege, né? É o corte da espada de dois lados, né? Ela corta dos dois lados. Ela, além de nos proteger do mal, ela tem o papel de nos santificar. Então, Jesus fala assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Aí ele vai para o 18 e 19, que termina a oração por esses discípulos aí. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Então, Jesus está falando assim, ó, estou deixando eles aqui para que eles vão ao mundo. Então, por isso que eu estou orando para que o Senhor os proteja de todo mal. 19. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo. Ou seja, eu estou me oferecendo como sacrifício por eles, para que o experimentemos. Sacrifício incomparável e perfeito. Jesus está se oferecendo para os discípulos e para todos os que creem nele, né? Para que eles também sejam santificados na verdade. Então, não foi só de papo, de palavra, não. Jesus efetivamente se ofereceu como sacrifício. Aí agora vem o versículo lindinho no coração. Olha o que ele fala depois de orar pelos discípulos.
Ele fala assim: não rogo somente por estes, os 11, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ou seja, eu posso voltar aqui do versículo 9 ao 19, tudo que Jesus pediu para aqueles 11 discípulos, ele está pedindo por mim e por você. Que não sejam retirados do mundo, que o Senhor santifica-os na palavra, que o Senhor guarde-os nesse mundo difícil. Ele se ofereceu em sacrifício também por nós, que ele está falando, não é somente por estes 11 que eu estou orando, que eu estou falando para o Senhor, não é somente por esses 11, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Aí eu botei entre parênteses aqui, ó, bem importante isso, ó. Eu, você e todos os que irão crer, todos os que irão crer, eu, você, nós, todos, nós recebemos essa oração aqui. Jesus está orando também por mim e por você. Ele fala assim, eu não estou pedindo ao Senhor somente por este, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim. Todos. Então, nesse versículo 20 aqui do capítulo 17 de João, eu recebo a oração do meu Jesus pela minha vida. Que lindinho, não é? Aí, a fim de que todos sejam um. Aí estamos incluídos aí, hein? A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aí eu botei entre parênteses assim, sejam eles em nós. A gente vai experimentar o que o Filho sente para o Pai. Assim como Jesus sente do Pai, ele está falando assim, a fim de que eles sejam um também, assim como eu sou com o Senhor. Então, ou seja, a gente vai experimentar o que Jesus sente pelo Pai. Qual o propósito disso? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Aí eu botei entre parênteses aí, desafio da igreja. Esse é um desafio da igreja hoje. Eu vou crer, eu vou ser um com o meu irmão, a fim de que o mundo creia que Jesus foi enviado. Quando eu sou um com meu irmão, eu facilito o propósito de Jesus aqui na terra através da minha vida. 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Eu tenho transmitido tudo. O seu propósito, a tua palavra, os milagres, tudo eu tenho transmitido, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Ou seja, na unidade eu sou aperfeiçoada. É na unidade que eu me torno melhor. Eu sozinho, não. Agora, o aperfeiçoamento vem quando eu estou em unidade com o meu irmão. Por isso que eu não acredito muito na igreja sozinha, sabe? Os desigrejados. Porque se Jesus está falando que eu sou aperfeiçoada na unidade, quando eu não estou na unidade com o irmão, participando ali, sofrendo mágoa, perdoando, aperfeiçoando esse amor, eu não estou sendo aperfeiçoada. Eu não estou sendo lixada. Não coloco também dando oportunidade de ser exortado pelo irmão. De ser exortado. Está errado, hein? Não é isso que faz? Um pisa no calo do outro, aí chora, dói, aí você fica ali, depois você vai, é curado, vem o outro, abraça, cura, recebe oração, isso é comunhão. E essa unidade aí, ela vai aperfeiçoando a gente. Por isso que na comunhão a gente é aperfeiçoado,
o papel de estarmos juntos em comunhão com o outro é para que a gente seja aperfeiçoado. A gente sozinho, querido, erro não aparece, nada aparece, a gente sozinho. Lá, sabe, não aparece não. Fica tudo direitinho e a gente fica achando que a gente é perfeito. É no contato com o outro que aparecem as nossas imperfeições. Agora, se eu não tenho contato com ninguém, não vai aparecer imperfeição, né? Então, aqui ele está falando, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. É na unidade. 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, ó a vontade de Jesus, ele está falando com Deus, estejam também comigo os que me deste. A vontade dele é que para onde ele vai, estejam também todos os que o Pai tem dado a ele, né? Que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Aqui ele está falando que antes que o mundo fosse formado, ele já existia. Justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Ministério de Jesus. Fazer conhecido o seu Pai e se revelar neles. Um Deus que deseja estar dentro de nós. Eu coloquei isso aqui entre parênteses, né? Entre parênteses. Esse é o ministério de Jesus. É conhecer e fazer o Pai conhecido, né? Esse é o ministério. E esse vem para a gente também. Termina aqui, né? Eu estou mostrando ali, glória a Deus, termina aí. Esse é o ministério de Jesus. Conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Através de quê? Será que Jesus vai se tornar conhecido com aqueles nossos, com aqueles que nos rodeiam, só a gente falando para eles de Jesus? Será que é só assim que a gente faz Jesus conhecido? Que às vezes as pessoas pensam assim: eu tenho que falar que Jesus salva, que Jesus morreu na cruz por mim. Será que só eu falando que eu faço Jesus conhecido? Será que só existe essa maneira de torná-lo conhecido? A gente precisa pensar nisso. Às vezes, calados, a gente faz Jesus ser conhecido pelas nossas atitudes. A maneira como eu repito o jeito Jesus de ser, eu tenho uma maneira de estar mostrando ao mundo quem é Jesus. Jesus não é conhecido através das nossas vidas somente pelo que a gente fala. Tem muita gente que acha que eu preciso falar de Jesus, preciso. Mas muitas vezes o falar provoca um afastamento da pessoa. Então eu tenho que mudar a estratégia. Se eu estou falando e não está tendo nenhum resultado, eu preciso mudar a maneira. Eu lembro que quando eu dava aula, às vezes eu estava lá ensinando substantivo, a oração, sujeito, predicado, aí ficava, e às vezes um levantava a mão lá e falava assim: eu não entendi. Aí, para mim, eu tinha que procurar... para mim ficava essa verdade assim: eu não posso dar essa lição falando a mesma coisa que eu falei.
Por quê? O que eu falei, na sequência que eu falei, o aluno ali levantou o dedo e falou que não entendeu. Então, eu tenho que procurar um outro jeito, porque o meu propósito é que ele entenda. Então, eu tenho que arrumar um outro jeito para passar a informação, mas de um jeito novo e diferente. Então, isso vale para nós que temos nosso convívio, pessoas que ainda não conhecem a Jesus. O que a gente precisa fazer? Eu já falei, a gente chama de plano da salvação, né? O mundo estava no pecado e Jesus veio ao mundo e morreu crucificado, né, para nos purificar. E quem crê nele já está, né, aceita e é salvo. Tá? Ele não entendeu essa mensagem. Então, eu preciso mudar o jeito de falar, de mostrar Jesus a essa pessoa. Preciso procurar um outro jeito. Jesus fazia muito isso. Às vezes ele falava assim e os discípulos não entendiam. Aí ele contava uma historinha e aí, agora a gente entendeu. Então a gente precisa buscar estratégias com Deus de como mostrar Jesus, né? Uma das maneiras também é não falando de Jesus, mas sendo Jesus na vida dessas pessoas. O que é ser Jesus, Gil? Não entendo isso. É repetir as atitudes de Jesus na minha comunhão com a pessoa. Isso é dar fruto e fruto que permaneça. Fruto que permaneça. Tá? Então, a gente precisa buscar estratégia. Para que isso? Para que isso? É porque só a gente que tem a verdade? Não, porque a gente crê que quem crê em Jesus, o aceita, ele passa dessa vida para uma vida eterna. Então, o foco nosso é levar os nossos a essa verdade que eles obtenham vida eterna. Então, nosso foco é esse. É o nosso propósito, que foi o propósito de Jesus. Eu vim aqui a esse mundo, eu cumpri o propósito, é isso que ele falou no capítulo 17. Eu cumpri tudo aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Eu fiz. Por isso, agora eu estou orando por eles. Guarda. Não tira eles do mundo, não. Guarda. As que eles sejam um e mostrem quem é o Senhor e a mim. Né? Então, essa é a nossa tarefa. Esse é o nosso propósito. Amém? Vamos orar, depois eu abro, se alguém quiser falar, tá bom? Amém. Amém, Senhor Deus. Que conforto, Pai, saber que Jesus, nesse momento tão crucial da vida dele, ele pensou em mim, ele pensou no meu irmão, sabe? Que coisa boa saber que ele não estava só no foco ali, naqueles 11 que estavam ali junto com ele, mas ele estava vendo o futuro. Ele pensou em mim também. Ele pediu que o Senhor me guardasse do mal. Pai, que bom saber disso, Senhor Deus. Nos traz um alento, Senhor, em meu coração, saber que eu estou no pensamento de Jesus. Senhor, guarde a gente do mal mesmo, Senhor. Esse mundo em que estamos, nos proteja, Senhor. A gente faz a oração de Jesus, a nossa oração. A gente não pede que o Senhor nos tire do mundo, mas que o Senhor nos livre do mal. E, ao nos livrar do mal, Senhor Deus, nós incluímos aqui na nossa oração todos os nossos, ó Pai. Todos aqueles que são nossos, Senhor Deus, que o Senhor possa preservá-los para teu louvor, que o Senhor possa guardá-los, aonde eles vão, em cada passo que eles dão, o que eles fazem, Senhor Deus, dia a dia, que eles possam contar com a tua proteção, Senhor Deus, em nome de Jesus. Não permita que o mal os toque, Senhor. Preserve-os, Senhor Deus, nesse tempo. Nossa oração, Senhor Deus, pedindo a tua guarda e proteção, temos como modelo a oração que Jesus fez, Pai.
que pediu isso também. Por isso nós pedimos a Ti, Senhor Deus, nos guarde de todo mal, Senhor Deus, nos proteja, Senhor. Tapa nossa mente, Senhor Deus, de toda seta, Senhor Deus, do inimigo das nossas almas, que queira lançar ideias que não vêm do Senhor. Torna, Senhor Deus, o nosso ouvido, a nossa audição apurada, para a gente ouvir a Tua voz, para a gente entender quando é o Senhor que está falando, para a gente reconhecer a Tua voz em meio a tantas vozes, ó Pai. Nos guarde, Senhor Deus, de todo mal. É a nossa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Parar a gravação.